Hoje você vai aprender. Hoje eu trago o debate para você. Eu vou tentar trazer 2 vídeos por dia para este canal. O primeiro vídeo do dia vai ser um compilado de imagens que intrigam a ciência. Muitas delas não deveriam existir, mas existem. E o segundo vídeo é um debate. É para você que está vendo aí, eu já publiquei umas 600 a quase 700 imagens intrigantes. Para você que está vendo essas imagens, você precisa ter um know-how, um pensamento. Então hoje, tá? O segundo vídeo do dia, ele é mais explicativo, para você não ficar perdido sobre o assunto, tá? Vamos lá para você poder entender. Eu cheguei a comentar para as pessoas sobre essa máscara aqui, tá? Se você quiser pegar um papel para anotar, porque não é fake, você pode pesquisar, chama Camazotz, essa máscara. É uma máscara de, eu não sei se é maia ou é inca, tá? Só pelo tipo de desenho que tem nessa máscara, pela cultura antiga, eu penso que é inca ou maia, tá bom? Pelo que eu já estudei sobre essas culturas. E essa máscara, ela era chamada Camazotz, era usada para sacrifícios, tá? Para você poder entender. Eu não quero dizer o que os caras faziam, eu não acho que compensa. Mas essa máscara, o conceito de Batman, de homem-morcego, que entra numa caverna e ele sai de lá uma nova pessoa, uma nova criatura, esse conceito já se existia nos incas ou maias no passado, onde o cara entrava numa caverna, vestia essa roupa, entrava na caverna, fazia o sacrifício dele e recebia algum tipo de informação. Como eu venho trazendo para vocês o nível de tecnologia que os maias, os incas e até mesmo os astecas tinham no passado. Então essa máscara, ela faz referência a isso. Só que não é 50 anos atrás. Os maias não existiram há 50 anos atrás. Não é 100 anos, não é 500 anos. Essa máscara ela foi catalogada, chamada Camazotz, por 2.500 anos. Então eu te faço uma pergunta, isso aqui é muito antigo. O nível de tecnologia disso aqui é extremamente um absurdo. Aí você fala, é só uma máscara, Humberto, que você veste. Você pensa que é só isso. E aí eu trago para vocês hieroglifos de foguete, hieroglifos de naves espaciais dos maias. Então essa máscara, ela tinha sim uma tecnologia. Você hoje foi lhe doutrinado, não foi nem lhe ensinado, doutrinado a acreditar na tecnologia chamada cyberpunk. O que é isso? Tem um microchip aqui, um Arduino aqui, capacitor, fonte, uma placa, um processador, memória RAM, e tudo se conecta via a extremidades. Então você acha que aquilo ali é tecnologia. Por quê? Porque a sua realidade é a realidade da sua civilização, a cyberpunk. Então essa civilização, você tem esse nível de tecnologia. Só que nós temos Dark Punk, Cyberpunk. Inclusive Dark Punk era essa existência aí, tá? Dark Punk, Cyberpunk, nós temos Dieselpunk. E simplesmente nessa Dark Punk aí, eles usavam cristais. Por exemplo, o cristal de quartzo, entre outros cristais, eles conduzem a informação na velocidade da luz. Por exemplo, o cabo de fibra ótica, ele é super rápido. Por quê? Porque ele é cabo que conduz próximo à velocidade da luz. Os cristais já faziam isso. Se você não precisa de um grande processador para você ter grande tecnologia, por exemplo, processador banhado a ouro, para você poder fazer grandes cálculos. Se você tem um cristal e esse cristal ele é bem desenvolvido, ele pode ser do tamanho de um pedaço de unha, que ele vai fazer muito mais do que o seu i9, para tu ter ideia. Então o cristal ele viaja na velocidade da luz, é muito acima de ouro, platina, tungstênio, silício, grafeno, todo esse tipo de material que nem desenvolveram a tecnologia por cima disso ainda. Então simplesmente o pessoal do passado usava cristais como fontes energéticas e também para o envio de informações. Então eles não precisavam disso aqui para fazer algo grande, eles simplesmente tinham uma máscara com um ou outro cristal, um tipo de conexão específica, e através disso eles já tinham grande tecnologia. Então essa máscara já se existia no passado, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um conceito, 2 imagens de conceito. O que é Dark Punk? Dark Punk foi quando a civilização, tá, simplesmente desistiu de morar nas florestas, morar no campo, e toda a civilização começou a se agregar em cidades. Os seres humanos não viviam mais fora das cidades.
Na verdade, eles nem conseguiam mais sair fora das cidades. Provavelmente deve existir algum filme, deve existir algum seriado que os seres humanos ficam presos em cidades. Se você sabe desses filmes, escreva sobre eles aqui embaixo, tá? Que provavelmente foi referência a essa cultura do passado. Eles não saíam das cidades, tá? Por que não saíam das cidades? Seres devastados e horrorosos existiam no passado, tá? Então eles começaram a criar arranha-céus para cima, para baixo, e os seres humanos viviam dentro de construções. E esses lugares, por terem grande poluição, os prédios ficavam cinza, que é o mesmo tema do Batman, e quando você tem um alto índice de gás carbono, você tem chuva. O que faz a chuva acontecer no céu não é a quantidade de água que está nos céus, porque ela evapora. O que faz a chuva cair é o aerolito. Então, simplesmente, o carbono, ele que faz a junção das partículas de água que faz ela cair. Então, nesses lugares chovia o tempo inteiro. O tempo inteiro chovia. E aí, meu amigo, você tem o quê? Um lugar que é totalmente dark, devido à poluição, os prédios tudo cinza e chovendo o tempo inteiro. E, claro, um alto índice de violência. Porque os seres humanos confinados num único local, né, provavelmente não recebendo as suas doses diárias de vitaminas, e as pessoas simplesmente com tempo de sobra, é óbvio que vai ter violência. Nós conhecemos a natureza humana. Então o filme, não só o filme, essa franquia do Batman, não foi o cara que, eu tive uma vibe. Não. O cara usou de referências. Provavelmente algum conhecimento oculto maia ou inca. Ah, mas os maias são povos tribais antigos. Eu já vim falando para vocês aqui que os maias eles já tinham disco voador, naves absurdamente tecnológicas, inclusive hieroglifos de foguetes nos maias. Só você assistir meus vídeos para trás aqui. Então, simplesmente, ao que tudo parece, né, era baseado nessa realidade. E nós condizimos com isso quando a gente pega essa máscara, essa roupa do Batman, deixa eu voltar aqui, né, chamado Camazotz, né, de 2.500 anos atrás, e a gente pega esse conceito chamado, né, Dark Punk, que tudo é feito de concreto. Concreto e basicamente neon, né? E as pessoas praticamente, né, totalmente vedadas, né? Então simplesmente era o conceito chamado Dark Punk do passado. Existem algumas fotos que elas não comprovam o que eu vou te falar, mas elas acrescentam como a ideia. Por exemplo aqui, ó, não foto, na verdade são pinturas. Por exemplo, isso aqui. Esse quadro antigo. Eu falei, meu irmão, como é que o cara desenvolveu esse quadro antigo na época que, segundo os livros de história, quem sabia ler e escrever eram os padres e a burguesia. Então, simplesmente no século XV, dando exemplo, tá? Quem sabia ler e escrever eram poucas pessoas. Se os caras sabiam ler e escrever somente poucas pessoas, como que pode haver esse nível de tecnologia? Né? Provavelmente isso aqui tem algum filme, né? Uma esfera cheia de hexágonos, né? E simplesmente essas naves completamente estranhas. E o tempo todo nave para tudo quanto é canto. Nave para tudo quanto é canto. E prédios assim, com construções que desafiam a ciência. Eu não consigo, estudando engenharia civil como eu estudei, eu não consigo imaginar uma liga metálica, uma liga de concreto que consiga fazer com que isso aqui fique tão grande, sem romper, sem dar problema. Provavelmente é um nível avançado de tecnologia. E o tempo todo, nave voadora. Então eram essas tecnologias. Os caras deixaram de viver em volta para viver aglomerado em cidades. Nós conhecemos como Dark Punk, que foi uma tecnologia de uma época obscura, tá? Por isso que eles falam de sol negro, esse tipo de coisa do passado. E nós temos essa tecnologia aqui, o pessoal falando sobre isso, tá? Então eles viviam, né, nessas construções e as estradas só eram meios de locomoção. E muitas vezes essas estradas, esses meios de locomoção, deixa eu pegar uma referência para você, eram internos. Muitas vezes esses meios de locomoção, eles eram dentro dos prédios. Então, por exemplo, aqui, ó, você não tinha estrada, tipo assim, um prédio aqui, uma estrada aqui, um prédio aqui. Não, era um prédio aqui e a estrada no meio do prédio. Pois é o design do passado. Então, simplesmente eram as referências. E claro, né, naves voadoras o tempo todo. Então esse aqui, tá, eu não posso te garantir que seja verdadeiro, mas é o conceito do Dark Punk. É o conceito das civilizações anteriores. É o conceito que se tinha no passado.
Então, deixa eu pegar aqui, inclusive outras referências. Por exemplo, isso aqui é um desenho russo, tá? Baseado em cidades que tinham grande tecnologia. Inclusive, isso não é mistério mais. Não é mistério. Quando você vê, por exemplo, como é que o cara lá desenhou no ano 1000 a.C. uma cidade voadora? Como é que o cara chegou assim, 1000 anos antes de Cristo desenhou uma cidade voadora? Como é que pode isso? Ué, os caras não estavam lá batendo pedra? Então, simplesmente você vê que existiam grandes tecnologias naquela época, tá? Inclusive, na época de Jesus Cristo também tinha grande tecnologia. Então, simplesmente, essas coisas existiram no passado. E claro, né? Tem as referências no passado. Por exemplo, isso aqui é dos maias. Olha para você ver que é uma nave e um ser estranho pilotando ela, tá? Então, nós temos essas referências sobre Dark Punk, tá? Então, simplesmente as estradas eram dentro dos prédios, tá? As pessoas não andavam para fora, inclusive para fora da cidade era deserto, tá? Então as pessoas nasciam, viviam dentro de prédios, se locomoviam entre os prédios, dentro dos prédios e viviam a vida assim, tá? Dentro desses prédios. Então tudo era dentro dos prédios, ninguém ficava para fora dos prédios. E as pessoas nem saíam. Então a humanidade se condicionou a viver em prédios. Nós conhecemos como Dark Punk. Por isso aquelas roupas, por exemplo, o Attack of Titan, roupas que os caras escalavam, Homem-Aranha, os caras escalando o prédio, era a tecnologia que os caras tinham no passado. Então são coisas que intrigam a ciência. Por exemplo, aqui nós temos essas referências, ó. Referências, tá? Aí você fala assim, como é que pode, por exemplo, tá? Dando um exemplo para vocês. Como é que pode? Isso aqui é um prédio. Estou passando o mouse aqui para você ver. Isso aqui é um prédio, tá? Então, esse aqui é um prédio do tamanho de um quarteirão, tá? Geralmente é uns 100 metros de comprimento. Olha essa estrutura. Olha o tamanho dessa estrutura. Inclusive, já vi fotos como isso aqui, tá? Olha o nível dessa estrutura erguendo um globo. Tá? Olha o nível disso aqui. O absurdo de tecnologia que tem que ser feita para fazer com que isso aqui seja levantado, né? Isso é um conceito, é um desenho, tudo bem, você pode acreditar que seja um desenho. Agora, como é que o cara imaginou isso? Meu amigo, você só consegue imaginar, você só consegue lembrar daquilo que você vivenciou. Você não consegue imaginar ou lembrar aquilo que você não vivenciou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu falar de um elefante com rabo de cavalo, com nariz de serpente e 45 asas douradas? Você já chegou a imaginar? Agora, na sua cabeça tem essa informação. Mas se eu não tivesse falado isso para você, você nunca iria imaginar o que eu falei para você. Nunca na história da humanidade alguém iria comentar o que eu acabei de falar aqui de um elefante com rabo de cavalo. Ninguém iria imaginar. Com 42 asas douradas. Ninguém iria imaginar. Mas o fato de eu ter transmitido essa informação para você, você hoje é capaz de pensar nisso. Então, esses caras que são pintores, como é que eles poderiam desenvolver uma coisa que eles nunca viram nem imaginar? Nem teria referências. Então, simplesmente, os caras tinham informações. Ou o cara pintou isso baseado naquilo que ele chegou a vivenciar, ou o cara pintou isso baseado no que ele tinha de referências do passado. Por exemplo, não se foi à toa que a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, sendo que era a maior biblioteca do mundo, com grande fonte de conhecimento. Não se é à toa que a Biblioteca do Brasil, que é de concreto, nunca vi concreto pegar fogo, pegou fogo. Então, as bibliotecas pegam fogo, a gente fica sem referência. É simples assim. Então você vê que tem coisas que são bem intrigantes no passado. Só essas imagens como essas aqui, ó, do passado, ó, com esses monumentos hiper gigantes, já é difícil de ser formulado, tá? Então, basicamente, o que é a tecnologia Dark Punk para você que está chegando até aqui, tá? É basicamente uma tecnologia alternativa, como a Dieselpunk, Cyberpunk, Cyberpunk, que é uma tecnologia alternativa que constituiu a sociedade. Antes do grande cataclisma cíclico, antes das guerras entre anjos, antes de um monte de coisa, a humanidade se desenvolveu dessa maneira. Aí, né, Deus foi lá e erradicou com tudo. Erradicou por quê? Porque os seres humanos sempre se voltam para o mal. São tecnologias de o ser humano ficar preso num local. Então, nesses locais, os seres humanos eles eram catalogados, tá? Então não tinha liberdade. Então, simplesmente, né, eu enxergo a destruição de Deus como benevolência. É como uma floresta que pega fogo e depois ela se ergue novamente, tá? É o que eu penso, cada um interpreta de um jeito.
Então essa é o Dark Punk, tá? O conceito. E rapidamente, Dieselpunk é o que? Né, pessoal, a tecnologia baseada em petróleo, tá? Então basicamente era isso que eu queria comentar para vocês. Então, Máscara do Batman e Dark Punk, por esse vídeo aqui você já chegou a uma conclusão, beleza? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, deixe o seu like, inscreva no canal, tá? E comente o que você achou desse vídeo. Não esqueça de participar do conteúdo premium que tem aqui no Seja Membro do canal. Forte abraço!